Sejam todos bem-vindos aí. Nós estamos retomando os nossos encontros. Nós demos uma parada, obviamente, no final do ano, e estamos reativando esses encontros. Nós teremos esse ano 40 encontros entre segundas e terças-feiras, dependendo sempre aí do nosso convidado, mas nós faremos, além das 40 apresentações, nós já tivemos aí o Grupo Savoy, que vai nos apoiar aí e vai patrocinar praticamente aí umas 10 apresentações. O Grupo Savoy, que a partir da próxima apresentação vai estar junto conosco, é um grupo importante que está aí nos apoiando, tem uma rede de shoppings, e o Enéas Salomone falou: Nabil, quem sou eu para dizer não para você no apoio a esse grande projeto? Então, estendo a todos vocês aí que quiserem estar junto conosco, nos apoiando nesse movimento agora de funding que nós estamos precisando fazer. Mas quero saudar também o nosso convidado especial, o secretário especial da Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade. Antes de passar a palavra para o Caio, eu queria avisar a todos que meu celular foi clonado ontem e a gente sabe que as pessoas começam a pedir dinheiro em meu nome. Eu então peço para que todos aí tomem cuidado. Todo mundo já sabe desse golpe, mas infelizmente a gente às vezes está com uma ansiedade muito grande, acaba aceitando aquilo como alguém da família que está pedindo, e infelizmente muita gente acaba entrando ainda nesse golpe. Então peço a todos que fiquem atentos. O dia que eu for pedir dinheiro emprestado para alguém, eu vou convidar para o almoço, vou sentar, vou pagar o almoço e aí eu vou pedir um empréstimo, mas não é o caso, e então essa observação é importante. Segunda observação, o nosso conselheiro executivo, Antônio Castilho, ele está em voo agora para São Paulo. Ele passou 3 dias em Brasília, desde domingo ele está lá. Ele teve reunião com a Karen, teve reunião também, ele foi visitar a frente parlamentar do agronegócio, que é a frente parlamentar hoje mais importante lá de Brasília. Ele esteve também com o João, que é o diretor executivo da frente parlamentar do agronegócio. Então, nós estamos já preparando um trabalho para desenvolver uma estratégia para convidar os 250 deputados para aprovação da nossa frente parlamentar e pelo menos 21 senadores, e já estamos trabalhando. Além do que, ele foi ver a nossa sede. Tem algumas opções de sede ali para que nós possamos instalar, e então ele passou lá, pediu desculpa a todos que não vai poder estar, mas com certeza vai assistir o vídeo depois. Passar também uma informação a todos: nós estamos hoje com 162 entre empresários e CEO de grandes empresas. Estamos caminhando aí para atingir rapidamente, até o início do mês, a nossa meta são 200, para depois buscar a meta dos 250, 300 e por aí vai. E peço aí, nós temos aí pelo menos uns 10 entre CEOs e empresários que estão nos ajudando a trazer outros empresários para o nosso jogo. Nós vamos fazer 30 reuniões pontuais com 6 ou 7 empresários. Nós já fizemos 14 dessas reuniões. Quarta, quinta e sexta teremos reuniões, já estamos aí, amanhã já temos 7 confirmados, quinta-feira temos 5 confirmados e sexta-feira temos 5 confirmados. Semana que vem também todinha vamos estar. E por que nós estamos fazendo no Petit Comitê? Porque nós queremos apresentar o projeto de Brasília, queremos ouvir a opinião de cada um de vocês. Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo tem que ter interação de todo mundo. Todos vocês são cabeças aí brilhantes, sem sucesso nas suas empresas, e é muito importante a gente ouvi-los. Então, nós já ouvimos mais de 65 empresários, com muitas sugestões importantes, estamos anotando todas elas, e depois nós vamos fazer um compêndio daquelas que fazem sentido e vamos agregar no projeto que a gente está apresentando a todos. Então, aqueles que ainda não participaram, a nossa assistente vai estar, obviamente, contactando vocês, e eu peço realmente a gentileza de que todos vocês façam um pequeno investimento de tempo, não passa de 1 hora, que a gente quer ouvir o que vocês têm para falar, quer que vocês também assistam a nossa apresentação, porque é um trabalho extremamente profissional que nós estamos assumindo. O Instituto tem essa busca de ser um instituto altamente profissional,
para que a gente traga resultado, atenda toda expectativa, eu diria a expectativa de uma nação representada por mais de 20 entidades hoje, mas serão mais de 50, e também a expectativa que todos vocês estão depositando. Então, era essa mensagem que eu queria colocar a todos, e, fechando, dizer que nós temos mais 12 estados que ainda não estão representados. Nós temos aí 17 estados, nós estamos com 17 com 12, 29, 17, 10. Não, estão faltando, acho que de 10 a 11 estados que ainda não estão representados. Nós queremos todos os estados da federação sendo representados por empresários. Num segundo momento, no momento depois, no tempo certo, nós vamos criar 27 líderes empresariais em cada um dos estados, para que eles estejam representando o nosso instituto, para que esse instituto cresça em qualidade, em quantidade, e a gente possa exercer e cumprir tudo aquilo que nós prometemos. Bom, chega de conversa, eu vou pedir para a Marli fazer algumas orientações agora, e a partir daí a gente vai passar para que o nosso querido convidado possa, então, fazer a sua apresentação. Fala, Marli. Vamos lá, quero dar as boas-vindas também para o Deusmar Queiroz, da Pague Menos, fundador da Pague Menos, que acabou de entrar. Obrigado, boa noite. Boa noite, Deusmar. A Cláudia Con também, CEO da Alta Diagnósticos, acabou de entrar. Maria Wagner. Quem mais? Deixa eu ver, o Pause Ramush. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Gabriela, você pode compartilhar aqui? Tira essa apresentação, porque o Caio vai colocar a apresentação dele, tá bom? Boa noite. Boa noite, Mário. Caio, você quer compartilhar? Deixa eu só, rapidamente, antes de compartilhar, dar boa noite também a todos. Um prazer estar aqui com vocês e uma honra também, né, com tanta gente de primeiríssima categoria. Rapidamente, eu sou empresário, fiz minha vida no mundo digital, depois, junto com o digital, fiz imobiliário. Hoje tenho imobiliário, digital e agronegócio. Então, tenho várias coisas que, né, consegui fazer durante minha trajetória como empresário. E há 2 anos atrás, através do Paulo Ebel, do Salim Matar e o Paulo Guedes, me chamaram aqui para ajudar a fazer, a trabalhar nesse projeto, né, de transformação do país. E eu fui presidente do SERPRO durante 1 ano e meio, e finalmente, quando o Paulo Ebel e Salim saíram, o ministro Paulo Guedes me chamou para assumir aqui a posição onde o Paulo Ebel estava. Então, é uma honra servir o país. Eu nunca tinha vindo a Brasília, não tinha nenhum negócio com o governo, nunca tinha me metido com nada que tivesse a ver com o setor público, e fiz minha vida como empreendedor. E aí, hoje, eu penso, puxa vida, eu poderia ter ajudado mais o país, e eu poderia ter, os meus negócios poderiam ter prosperado de uma maneira diferente se eu entendesse melhor o que é isso aqui. Então, uma das coisas principais que eu acho que eu gostaria de transmitir para todos é que participar da vida do país é muito importante, participar disso que está acontecendo aqui. A oportunidade é única. Se nós não nos movimentarmos corretamente, pode escorregar, pode sair da mão da gente. Nós precisamos fazer as reformas que têm que ser feitas, porque o país vai ver que é muito melhor viver com menos governo, menos Estado, com menos impostos, menos privilégios para o setor público, menos tudo aquilo que a gente quer. O convite é muito oportuno, porque nós estamos num momento especial. Vem aí a eleição das 2 casas, né? Tudo indica que nós vamos ter presidentes, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, que são presidentes mais alinhados com a nossa pauta, apesar de alguns antes dizerem que eram alinhados, e a gente viu como alinhados eles estavam, né, com a nossa pauta. E acho que a gente vai conseguir progredir muito mais do que já progredimos. E queria lembrar que eu sei que
como eu estava dizendo aqui um pouco antes, né, para o Nabil, para a Marli, para quem já estava na sala, eu continuo morando em São Paulo, venho e volto, né, toda semana, e é muito interessante ver que são 2 países diferentes. O país que eu estou vendo aqui, que está sofrendo uma série de transformações, que está progredindo, que está vencendo uma série de coisas, e o país que está nas capitais e impregnado de como a grande mídia está enxergando e quer combater, obviamente, esse projeto nosso. Né? Isso aí, sem paranoias, porque eu não sou paranoico, eu não sou do tipo que vê conspiração em todo quanto é lugar, mas é muito simples. Até ontem eu estava vendo sobre o Cidadania está fazendo, o Ministério da Cidadania está fazendo um trabalho excelente de melhoria do cadastro do CAD único, que é para melhorar as fraudes. E quando vem a notícia os caras querem acabar com o CAD único do jeito que ele é. Pô, pelo amor de Deus. Assim, capa dessas principais portais aí. Então, eu vou... O convite foi para falar um pouco sobre Custo Brasil e sobre, né, administração pública, e eu vou aproveitar e fico aqui, né, fico à disposição de todos vocês. Depois eu vou passar meu WhatsApp para o Nabil, para a Marli, para vocês, se quiserem falar comigo. Eu estou aqui para fazer exatamente o trabalho de ser uma cabeça de ponte do setor privado aqui nesse território que a gente precisa olhar para ele e ir para cima para poder fazer valer nossas vontades. Afinal, pagamos muito imposto, né, para isso. Né? Então, vou fazer uma apresentação muito mais na linha do que eu vejo que é possível e que eu acho que a gente deve buscar, porque esse é um caminho que fala para o futuro, fala da gente vencer o atraso e não continuar remoendo que somos... o custo do Brasil é grande demais, e porque é difícil demais, porque a burocracia é grande demais, porque nada vai dar certo. Eu acho que tem um caminho e vou aqui mostrar um pouco do que, não todo o caminho, mas um pedaço do caminho que eu acho que pode servir para a gente. Tá? Então, isso dito, lá vou eu. Me digam, por favor, já estão vendo? Agora sim. Agora sim. Estão vendo aí a Revolução Silenciosa. Revolução Silenciosa. Conseguem ver, né? Isso. Sim. Tá bom. Então, vou começar fazendo uma apresentação rápida aqui da secretaria, tá? Para vocês entenderem. A secretaria ela é o que era o Ministério do Planejamento antes, com alguns recortes. Então, aqui, porque vocês sabem, o Ministério da Economia é a junção de 5 ministérios, né? E mais algumas outras autarquias aqui. É um ministério bastante parrudo e bem montado, porque se não fosse desse tamanho, nós não conseguiríamos fazer uma série de coisas. Mas aqui, a Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal, que é onde nós fazemos, é a área de recursos humanos do governo, essa é a casa da reforma administrativa. Foi daqui que saiu a PEC que está no Congresso e é daqui que vão sair os dispositivos que vão complementar essa PEC. Esse é um assunto único, um assunto que, se vocês quiserem, se o Nabil quiser, se os associados todos quiserem, eu gostaria de voltar aqui para falar exclusivamente sobre o que a gente chama de NAP, Nova Administração Pública, que é a reforma administrativa. Acho que vai ter um momento ali na frente em que vai ser muito importante, ao formarmos a comissão especial lá no Congresso, que vocês atuem para que a sociedade civil vença, os agentes econômicos vençam, convençam os deputados. Eles estão suscetíveis a serem convencidos. Então, acho que a gente tem um papel aí para fazer. A segunda secretaria que está aqui é a Secretaria de Gestão. A Secretaria de Gestão ela é a administração pública. Então, na Secretaria de Gestão, nós temos 2 plataformas importantíssimas para o Brasil. São a plataforma que se chama Plataforma Mais Brasil, que faz o repasse de recursos da federação para estados e para municípios. É um trabalho que está sendo feito, o desenvolvimento disso aqui fica pronto daqui a
um ano e meio, mais ou menos, e assim, nós vamos fazer transferências fundo a fundo e vamos poder ver como o dinheiro é usado na ponta. E a outra é o Compras.Net, que é o orçamento de custeio, o OPEX do governo federal, 36,5 bi por ano, que é nossos custos, né? E aqui a Secretaria de Governo Digital é a terceira, que é onde acontece toda a transformação digital é feita por intermédio da Secretaria de Governo Digital. Então, só para apresentar aí os números de servidores, e é um desafio grande, mas acho que a gente está no caminho muito bom. Recebi já encaminhado, né? Nós trabalhamos juntos nisso aqui quando eu estava no CEPRO. Paulo Weber deixou bem encaminhado e eu estou tocando aqui para frente. Tá? Aqui eu começo aqui uma historinha. Né? Você sabia que existe um aeroporto em Campo Grande que fica a 218 quilômetros do aeroporto de Bonito, que recebe turistas, né? Cerca de 850 mil turistas por ano, e que precisa de um investimento de 600 para atender até 600 mil. Precisa de um investimento. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Estou querendo dizer com isso aqui que chegou o momento de nós cruzarmos bases de dados para que essas bases de dados nos ofereçam evidências de que o que a gente deve fazer aqui é construir um aeroporto em Bonito. É isso que este cruzamento está fazendo. É um cruzamento de destinos turísticos e aeroportos com regiões turísticas. Então, esse é o tipo da coisa que você só consegue fazer porque existe esse novo mundo digital acontecendo. As bases de dados dos governos são muito, muito bagunçadas e estão muito, muito, muito espalhadas em silos. O que a gente está fazendo é unir isso tudo num projeto que a gente chama de Brasil Digital, que mais para frente nós vamos apresentar. Isso vai aumentar completamente, vai transformar completamente a maneira de fazer decisão e gestão pública. Aproveitando aqui um outro painel falando da eficiência. A gente cruzou cursos de água e produção agrícola nas regiões norte e sul do país. Aí descobrimos que existem regiões em Roraima onde existe o potencial e já está se fazendo plantações de arroz que tem a mesma capacidade, a mesma produção do sul do país. Por quê? Porque os cursos d'água dão vazão a isso. Então, aí você pega a política pública e volta, né, e coloca a política pública para esses lugares. Isso, pessoal, está acontecendo assim em diversos lugares do Estado, certo? Está acontecendo no MAPA, no MMA, aqui na economia, bastante. É o momento em que essas bases de dados elas começam a gente chama de interoperar, existe a interoperabilidade das bases de dados, para que você possa, ao cruzar esse tipo de dado, tirar uma informação que diz, sim, tem que fazer investimentos ali. Então, minha proposição aqui para a gente é dizer o seguinte, já que a gente vai conseguir usar o digital até para fazer a decisão de política pública, em algum momento, a transformação digital do Estado ela é, de verdade, o fim da burocracia. O combate à burocracia, eu até brincava muito com o ministro, né, com o Paulo Weber, dizia, a desburocratização é um processo burocrático, né? Porque você fica desburocratizando. Então, você está burocratizando, que é um ato contínuo, né? Um gerúndio, está burocratizando, enquanto você está desburocratizando. Então, isso não acaba nunca. Temos que acabar com isso. A maneira de acabar é combater com transformação digital, né? Isso vai dar para a gente mais eficiência, transparência vai ser total e rastreabilidade do que acontece. Ninguém vai mais poder dizer que não sabia. Né? Está aí, está evidente. Então, para explicar um pouquinho, eu gostaria de trazer um conceito que é um conceito muito básico de tecnologia da informação, lá de trás, que é
bons inputs levam a bons outputs. Se você não tem bom input de um lado, você não vai ter bom output do outro. Você não sabe o que do outro lado. Então, é muito importante que a entrada de dados no sistema seja boa. Então, quando você olha e fala, bom, como é que a gente faz para alguém entra um pedido, vou dar um exemplo, um pedido de registro de patente no INPI. Puxa vida. Você sabe quanto tempo demora o registro de patente no Brasil? 10 anos. Como é que o país vai inovar com 10 anos para aprovar uma patente? Impossível. Então, por que acontece isso? Porque ele entra de um lado. Então, tem um input lá. Só que o input não vai parar no banco de dados, o input vai parar na burocracia. A burocracia vai levando aquele negócio para frente, para trás, volta, pede o parecer do outro, parecer, aí o outro pede o parecer azul. Não, azul eu não quero o parecer amarelo, Fica essa confusão, quando, na verdade, tudo que a gente precisava era ter um bom input, que é dizer qual é a patente e ter ali claramente quais são os campos que têm que ser preenchidos. Porque se a gente tiver isso, claramente a gente vai poder, ao ler os outros bancos de dados, ver se aquela patente deve ou não ser aprovada. Aí nós vamos ter que usar o que a gente sabe aí, são os algoritmos, a inteligência artificial, etc, etc. Nada disso mais é mistério. O que é mistério? É como você faz para a burocracia, o papel, o processo feito em papel, se tornar um processo digital. Isso é a transformação digital. Na transformação digital, nós olhamos para um processo, por exemplo, patentes do INPI, descobrimos que esse processo tem 58 interações, dos quais 15 são bottlenecks, e que podiam, no final do dia, todas as 58 virarem 18 interações humanas, que o resto podia ser tudo feito digitalmente. Então, nós pegamos esse processo, transformamos ele. Esse processo ele é totalmente digitalizado, e aí você passa a ter o input que foi feito no processo muito mais real com o seu banco de dados. O que faz com que, na hora de cruzar os dados, eu sei que todos vocês, né, já sabem isso, e eu estou falando muito isso por causa do meu último slide dessa série aqui, que assim, nós precisamos fazer isso no Estado, porque, do mesmo jeito que vocês fazem no setor privado, nós todos fazemos no setor privado, isso é que vai ajudar a gente a ter melhores processos, melhores pessoas, melhor eficiência, mais transparência, mais rastreabilidade. Então, vou dar alguns exemplos do que a gente tem feito. Trazer aqui um dos mais... né? Não sei se todo mundo aqui já tem. Nabil já tem uma carteira digital de trânsito, Nabil? Carteira digital já. De trânsito. Então, é uma evolução, é uma bela evolução. Junto com a Carteira Nacional Digital de Trânsito, você tem a SNA, que permite que, se você tomar uma multa, você vai receber a multa na hora. Se você pagar aquela multa na hora sem contestar, você vai ter 30%, 40% de desconto na multa, dependendo da multa. Futuramente, você vai ter isso cruzando com o seu banco de dados de pontos da carteira. Já esse ano ainda, você vai poder começar a fazer a transferência de carros sem precisar ir a cartório. Você vai fazer a transferência do carro diretamente de um aplicativo para outro aplicativo. Do Nabil para a Marli. Do Deusmar para o Caio. É assim que vai funcionar. Isso, imaginem vocês o que significa em termos de burocracia. É uma violência. Nós estamos, de verdade, silenciosamente mudando o Estado. Vou dar outro exemplo aqui, a prova de vida do INSS. A prova de vida do INSS é uma coisa assim, aproximadamente 12 milhões de brasileiros tinham que sair de suas casas 2 vezes por ano para provar na frente de um atendente do INSS, ou teria que receber um perito em casa
para mostrar que estava vivo, para balbuciar alguma coisa e mostrar para... Olha aí a Carteira Nacional de Trânsito do Fauzi. Isso é muito chique, viu? Já está aí? Essa daí? Aí, ó. Funciona, né, Fauzi? Obrigado, viu? Então, imaginem vocês a tortura de um senhorzinho, coitado, doente, lá, uma senhorinha lá no interior de Goiás ou na Bahia, ou seja lá onde for, ter que entrar na garupa de um carro, na moto, para ir até um lugar. E as pessoas colocam, porque no final do dia é dinheiro. É dinheiro que ajuda a sustentar a família. Então, ele vai de bom grado, ele se sente útil, pô, porque ele pode chegar lá na frente do cara do INSS e falar que ele está vivo. Então, isso venhamos e convenhamos, com as tecnologias de hoje, isso não é mais possível. Não deveria ser assim. Então, nós conseguimos quebrar uma barreira, Nabil, gigante, que era a barreira do TSE. O TSE, ele, durante muito tempo, sentou em cima do banco de dados, da biometria, a biometria facial, que aí nós usamos outros bancos de dados para isso, e nós conseguimos fazer a prova de vida do INSS acontecer. Fizemos uma primeira franquia com 500 mil casos, deu tudo certo, agora a gente saiu do piloto e estamos entrando na produção. Semana passada, inclusive, derrubou o servidor que fazia lá do SERPRO, caiu porque muita gente foi fazer a prova de vida ao mesmo tempo. O que é uma coisa que é chato, né? Mas é motivo de orgulho para qualquer um que trabalha com tecnologia conseguir derrubar os servidores do SERPRO, né? Porque é difícil derrubar ali, viu? É bem grande, é muita capacidade. Então, nós vamos partir para fazer 6 milhões e, em seguida, fazer mais 6 milhões. Capacitar o sistema para receber a prova de vida remota, digital, de 6 milhões de pessoas. Temos aqui também uma coisa que é uma novidade que está acontecendo e vai ser muito bacana, porque vai botar a gente, do ponto de vista mental, emocional, junto com os países mais desenvolvidos, que é o seguinte: você chegou com o seu celular, fez o seu check-in aqui, e o seu check-in você não faz mais nada, você vai andando pelo aeroporto, câmeras te reconhecem e te colocam sentado na sua poltrona do avião. Isso acontece em poucos países do mundo. Vai acontecer no Brasil. Chama Embarque Seguro. É um projeto que envolve aqui a nossa Secretaria de Governo Digital. Projeto não, desculpe. Já está testando em Florianópolis e agora em Salvador também. Então, funcionando em Floripa, funcionando em Salvador. Secretaria de Governo Digital, GovBR, SERPRO e o Ministério da Infraestrutura lá do Tarcísio. E, finalmente, a gente tem aqui, que acho que essa é a grande missão que nós temos aqui. A grande missão. Essa missão, eu costumo dizer, ela é maior do que qualquer reforma que a gente possa fazer. Porque essa é cidadania na veia, sabe? É cidadania de verdade no cidadão, que é a carteira de identidade digital, que, na verdade, não é um documento, é um barramento, é uma checagem. Primeiro, assim, Nabil pode escolher usar a carteira de motorista dele, Nabil pode escolher usar o CREA, o Cresce, o meu INSS. Você pode escolher qual documento. Esse documento fala que Nabil é Nabil, certo? Aí existe um outro barramento que fala, que é o da identidade digital, né, no GovBR, que fala, não, sim, o Nabil, além de ser o Nabil está vivo e pode fazer determinadas coisas com essa identidade. E tem um terceiro nível, que é o nível que a gente chama de, né, o nível a gente está chamando de diamante por enquanto, que é o nível onde Nabil não só é o Nabil, como ele está vivo e pode fazer determinadas coisas, que ele pode assinar como Nabil. Então, é uma assinatura digital que já vai estar embarcada dentro da sua identidade. Esse é o nosso projeto. Já conseguimos, depois de muitos anos, assinar o ACT, né, o Acordo de Cooperação com o TSE, com a Polícia Federal, e coordenamos isso aqui na Secretaria de Governo Digital, no GovBR, e vai sair a identidade digital do brasileiro, que muda tudo, muda o perfil de crédito, muda o Know Your Client,
Isso aqui, junto com o PIX, são as duas maiores revoluções que eu consigo entender que podem acontecer no Estado brasileiro. Eu vou mostrar mais para frente, eu vou mostrar um slide de rampa social, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, aqui eu peguei e fiz um apanhado rápido de outras transformações digitais que estão acontecendo e que vão influenciar muito na vida da gente. Então, o CAR vai ficar perfeito. A gente, quem tem aí fazenda, quem tem propriedade rural, sabe o quanto o CAR ele é problemático. Ele vai ficar bom. A segurança de informação do INSS, que o INSS é a nossa maior conta, né? Que é a conta da Previdência, lá, data prévia, etc. E eu não queria falar o número, não posso falar o número, mas é impressionante o que acontece entre vazamentos e fraudes do INSS, né? Muito mais vazamento até do que fraude. O vazamento é quando o sistema tem algum tipo de bug que ele continua, por exemplo, pagando alguma coisa para alguém que já está de volta no trabalho. Só para dar um exemplo, né? A rede de dados de saúde, que é o prontuário eletrônico, que é uma revolução que nós estamos fazendo junto com o DataSUS. Isso aqui é você sendo atendido em qualquer lugar do Brasil por médicos diferentes, mas todos têm acesso a um mesmo histórico seu de saúde, certo? De novo, poucos países têm e o nosso está ali no cutting edge de tecnologia, tá? Sem entrar nos detalhes. Então, lago de dados educacionais, por aí vai, né? Tem aí a nova carteira de trabalho digital, a base biométrica da Polícia Federal. Então, tem uma série, cada um desses é um projeto de transformação digital que nós estamos fazendo juntamente com o órgão através da Secretaria de Governo Digital. A nossa intenção é pegar processos que impactem. A importância deles é quanto mais eles impactam o cidadão. Então, quanto mais gente é impactada, mais a gente dá ênfase na história. Esses daqui, todos eles vão sair em 1 ano e meio. Eu garanto para vocês. Tá? E em todos eles, o que vai acontecer? Você vai melhorar os processos, você vai liberar gente, não tem jeito, porque não é o mesmo número de pessoas que faz um processo burocrático de carimbo e faz um processo digital. Esses vão ser melhorados e a gente vai ter que encontrar o que a gente vai fazer com outros, o que volta para o ponto da reforma administrativa, tá? Que a gente precisa dar muita atenção para ela. Então, no final do dia, a minha mensagem maior é essa daqui, ó. O Estado é uma organização digital. Eu garanto que muitos de vocês não vão aos bancos há pelo menos 3 anos, 2 anos, sei lá, a não ser que tenha acontecido alguma coisa, mas a gente ia ao banco, né? A gente ia ao banco, tomava um cafezinho, sentava na frente do gerente, batia papo, tinha que ficar na fila, tal. Gente, os bancos são um exemplo de transformação digital. Então, e o Estado, por definição, o que o Estado faz? O Estado coleta impostos e provavelmente, né? Provavelmente não, no mundo ideal, ele sabe como, ao coletar impostos, ele distribui esses impostos de uma maneira melhor para atender a sociedade que não tem os mesmos recursos. Então, o imposto ele acaba sendo uma distribuição, né, de recursos do país. Pô, se você faz isso às cegas, acontece muito o que acontece aqui no país. Você tem uma série de redundâncias, uma série de políticas públicas repetidas, uma série de políticas públicas que não servem para nada, uma série de políticas públicas que não são medidas. E isso, o que você precisa para fazer isso? Você precisa do dinheiro que você coletou e de pessoas e de processos, né? Pessoas para tomar decisão e dos processos. Então, isso é extremamente substituível pela transformação digital.
Então, o Estado em si, ele deve passar, e já está acontecendo em alguns lugares do mundo, ele deve passar por uma transformação grande para se tornar uma entidade digital. Que, no final do dia, o que isso significa? Que a própria população, que é quem paga o imposto, vai poder ver melhor o que acontece dentro do Estado. Porque não existe mais uma nuvem, não existe mais uma areia no olho da população que não sabe o que está acontecendo. Se é digital, vai saber o que está acontecendo. Ela vai exigir que seja digital. E aqui dentro do Estado é muito interessante porque vocês sabem, né? Aqui tem muita gente boa, muita gente que trabalha bem, que sabe fazer as coisas, gente motivada, gente que quer mudar. E esses caras, eles abraçaram totalmente o digital, então não tem mais jeito, o caminho é sem volta. Vai acontecer, não vai ter um momento que vai falar para o digital, porque senão todo mundo vai perder o emprego aqui. Isso não vai acontecer. Eles já abraçaram e nós vamos fazer a transformação digital do Brasil, assim como outros países vão fazer também. Então, a minha mensagem é que isso é uma coisa muito virtuosa que está acontecendo e que precisa ser reforçada pelo setor privado, né? O nosso objetivo é chegar a ter o Estado como plataforma. O Estado como plataforma significa que, para cada cidadão, só existe um Estado. O Nabil ele tem uma conta GovBR, que é o acesso dele ao Estado, e aí eu, que sou o Estado, me relaciono com o Nabil através daquela conta, como o Google se relaciona com o usuário dele através do google.com, do Google Mail, né? Então, é a mesma coisa. Esse Estado, um cidadão, nós chamamos ele de GovBR, o Estado Digital, é o GovBR. O GovBR, quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei, tinha 1.800.000 assinaturas. Tem 91 milhões de assinaturas. De 1.800.000 assinaturas para 91 milhões de assinaturas em 2 anos, só porque funciona direito. Só porque funciona direito. Eu não sei se vocês têm, mas se não tem, eu recomendo que tenham, porque cada vez mais... Por exemplo, hoje, você, com uma conta no Banco do Brasil, ou uma conta no Bradesco, ou uma conta... O Itaú ainda não chegou, mas já está chegando. Ou uma conta no BRB, ou uma conta no Banesul, você acessa o seu GovBR. Você não precisa nem lembrar mais do seu GovBR. Então, acontece uma interação grande entre GovBR, identidade digital, Pix e o Open Bank. E isso melhora o perfil de crédito do país, melhora o Know Your Client, o que é uma coisa importantíssima para nosso desenvolvimento. Então, aqui eu faço uma pequena... né, eu pontuo uma coisa que nós achamos muito importante, o ministro Paulo Guedes acha muito importante, nós trouxemos isso como uma coisa fundamental, que é assim, o Estado mais perto e o Estado mais aberto. A tese é, o Estado precisa ser mais arejado de setor privado. O que acontece com o Estado, muitas vezes, é que poucas empresas do setor privado, muito grandes, conseguem fazer negócio com o Estado. E aí acabam capturando o Estado, capturam uma parte do Estado. Então, quanto mais a gente conseguir que pequenas empresas, médias empresas, startups, empresas que fazem parte do ecossistema do mundo privado também façam parte do ecossistema do mundo governo, eu acho que a gente está fazendo um serviço ao país, porque acaba que todo mundo conhece mais como funciona. Então, né, só para pontuar aí, né, aumentamos muito a facilidade para que pequenas e médias empresas forneçam para o Estado. A gente abriu para empresas estrangeiras poderem oferecer diretamente para o Estado, o que é histórico, porque aqui em Brasília existem muitas empresas que existem somente para representar empresas estrangeiras que não podiam vender diretamente para o governo. E isso só faz
uma coisa, encarecer. Só faz encarecer. E encarecer, encarece na hora que você vai comprar o banco de dados XYZ, ou vai comprar o equipamento ABC, e fica caro ali, fica 30% mais caro, 40% mais caro do que seria se o cara fornecesse direto. Então, é isso que a gente está fazendo. Uma ideia boa que apareceu, que é ter servidores públicos de alto padrão, né, conselheiros em empresas privadas. Eu acho que tem dá aí uma areja bastante. A nova lei de licitações, que eu convido vocês a entenderem, nós vamos fazer vamos em breve, assim que ela for realmente, né, que ela estiver firme, nós vamos fazer um processo de educar as pessoas para ela, porque ela também facilita muito para que empresas menores possam fornecer para o governo. E aí tem aqueles dois que eu falei para vocês, que é o Comprasnet, que é o orçamento de custeio, que é o OPEX do governo federal, e a plataforma Mais Brasil, fundo a fundo, federação para estado para município. Aqui na plataforma Mais Brasil, a SEGES transfere 378 bi por ano, tá certo? Para os entes federados. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Infelizmente, eu não posso botar os números, né? Porque os números ainda são segredo, mas em breve vocês vão ver que isso é o que é possível fazer com bancos de dados. Tá? Olha só, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o seguinte: você tem uma rampa de cobertura social, dos menos atingidos aos mais atingidos por cobertura. Então, aqui nós temos, para cada um desses amarelinhos aí do lado, amarelinho e laranja, eu tenho um número que eu não posso divulgar para vocês ainda. Tá? Vai ser em breve divulgado. Mas a gente tem aqui, pessoas que nós temos, população brasileira, CPFs, tá certo? Já se travou o Caio. Isso, travou. Eu acho que travou o Caio. Foi ele que travou. Deixa eu ver ele aqui. Acho que ele até caiu e vai precisar voltar, mano. Gabriela, tem o Marco Stefanini para entrar. Você libera a entrada dele, por favor? Já estou aqui, já. Stefanini, o Marco Stefanini entrar, eu saio. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo Fui bem, eu que te derrubei, cara. Entrou e me derrubou. Foi rápido. Aquele amigo da onça, é que você não é dessa idade, não é dessa época. Não, mas eu conheço. Eu leio livros de história, Marco. É isso. Olha só, deixa eu voltar aqui para a rampa, né? Vai lá. Isso. Então, aqui, Estão vendo aí a rampa de cobertura social? Sim. Tá. Então, aqui, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que nós temos do governo informações de renda e informações sem nenhuma informação de renda. Então, você está lá, o vulnerável morador, a dona de casa, estudante sem trabalho, nem trabalha, nem estuda, os vulneráveis são moradores de rua, desocupados, mas que têm, né, potencial, trabalhadores informais, né, diaristas, vendedor de rua, etc. Aí tem um pessoal que está no cadastro único, que é o CAD único, tem o pessoal do Bolsa Família, tem o pessoal com imposto de renda, né, que tem imposto de renda, ou é titular ou é dependente, tem os contribuintes individuais, tem o seguro-desemprego, tem os beneficiários do BPC e outros benefícios, tem os empresários e tem os seletistas, né, servidores, militares, etc. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que esses grupos são mutuamente excludentes, tá certo? E eu posso ver agora cada um deles. Isso não era assim. Nós só conseguimos isso com o cruzamento de 18 ou 19 bases de dados diferentes. Um trabalho assim, gigante feito entre SERPRO, DataPrev, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal. São bancos de dados diversos que agora que a gente tem também
o CPF como o número nuclear, porque o CPF passou a ser um número que puxa todos os outros números, né? Ele não é um número único, porque a gente não resolveu ter uma identidade com um número único. A gente resolveu que um número único puxaria e seria a referência de todos os outros. Um pouco parecido como é o Social Security, né, nos Estados Unidos. Então, essa é uma excelente notícia que ficará cada vez melhor conforme a gente vá tendo a identidade digital, como eu falei para vocês, e que a gente vá tendo o uso do Pix se dissemine cada vez mais. Então, isso aqui é só o final, e eu vou só sair aqui, né? Bom, eu queria aproveitar, então, Caio, já que você encerrou, você vai agora entrar nas perguntas. Queria te agradecer essa bela explanação. Eu vou encaminhar rapidinho a primeira pergunta. Eu vou te pedir para que você possa responder de uma forma assim, rápida, por gentileza, para dar tempo de os outros poderem também perguntar. Depois da minha pergunta, eu vou pedir para o Vladimir Scholda Gerdau, depois o Marco Stefanini e depois o Rezec, do Grupo Rezec. Então, o que me impressiona é tanta coisa boa que vocês estão fazendo, mas o governo comunica muito mal. Pô, vocês não pensaram em desenvolver uma inteligência, uma estratégia? Porque isso que está sendo feito, se a sociedade não sabe, como é que fica? Tem que sentar ali, desenvolver uma inteligência para que essa comunicação saia para o mercado, saia para a comunidade, para o brasileiro. Então, essa é a minha primeira pergunta. E, Caio, o que vocês estão pensando nisso? Ou simplesmente vocês estão correndo atrás de tanta coisa que tem que fazer? E a comunicação, que é uma das coisas mais importantes do governo, ela acaba desaparecendo em função de tudo que a gente vê. Só vê notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, e as boas notícias acabam não aparecendo. Eu acho que o diagnóstico é bem claro, né, Nabil? Acho que a gente tem bastante coisa para fazer, estamos fazendo muita coisa. O Ministério da Economia, nós que estamos aqui sabemos quanto foi difícil botar de pé o auxílio emergencial em menos de 3 semanas. Foi assim, duvido que outro lugar colocasse, duvido que nós colocássemos se o Ministério da Economia não existisse da maneira como ele existe hoje, nunca houve cooperação, por exemplo, entre Caixa Econômica Federal e Dataprev, SERPRO e INSS, Receita Federal e Dataprev. Isso não existia. Isso existe aqui hoje porque está desse jeito o Ministério da Economia. O Marco Stefanini conhece bem essa história, porque ele conhece bem essas empresas e sabe como é complicado. O grande comunicador do governo é o presidente. O presidente é que tem as mídias sociais dele, fala e consegue, né, mexer com o coração das pessoas e consegue chegar onde ele chega. Eu acho que no Ministério da Economia a gente tem feito um esforço para melhorar a comunicação. Ainda assim, é muito difícil você melhorar a comunicação quando tudo que a gente faz é levado para o... Acabei de dar o exemplo, né, da cidadania. Cidadania fazendo um trabalho de melhoria do cadastro único, solta um release para falar que está melhorando o cadastro único, e está melhorando, mas a mídia, e aí no caso, né, não vou falar nem quem é, mas a mídia pegou aquele release, foi buscar prefeitos e foi buscar gestores do CAD único nos municípios, que, obviamente, a última coisa que eles querem é que o CAD único vire uma coisa que tem controle, comando e controle, porque hoje é absolutamente descontrolado. E aí a notícia o Ministério da Cidadania quer acabar com o CAD único, que funciona tão bem distribuindo dinheiro para os municípios e que talvez tenha X bilhões lá de fraude. Então, por que ele olha desse jeito?
Eu não sei por quê. Me parece que existe uma propensão de olhar para tudo que a gente faz da maneira errada. E aí, errada ou distorcida. E aí fica difícil, né? Por mais que haja um esforço de comunicação, por mais que você traga, e nós conversamos com diversos craques de comunicação, e eles falam a mesma coisa, é muito difícil, porque se existe o tempo todo uma. Um dia desse ele estava passando aqui na frente do Ministério e você tem que ouvir alguém passar e gritar Paulo Guedes genocida. Como assim? Paulo Guedes é um homem de primeira categoria, um homem honrado, um homem que veio para cá para fazer um trabalho que pouca gente viria. Ele está aqui dando o sangue dele, tem 70 e poucos anos, está aí querendo fazer as coisas, e a gente fez um trabalho nesse negócio das vacinas aí, um trabalho gigante para que acontecesse. Agora, comunica mal, se atrapalha, né? O Ministério da Cidadania se atrapalha na hora de fazer, perdão, da Saúde se atrapalha na hora de fazer uma ou outra ação, que são coisas meio normais para quem está. Tem muita sabotagem embaixo, muita sabotagem, terceiro, quarto. Né? Eu não sabia que era assim, depois que eu vim para cá que eu descobri que tem. Você tem que saber até onde vai o negócio, porque o negócio para no meio, ou para no cara que não quer. Então, além de tudo, as nossas assessorias de comunicação são todas feitas de jornalistas que estudaram junto com os jornalistas que estão nos órgãos de imprensa. Então, é muito difícil ter gente que defenda de fato o que a gente está fazendo. Quem tem que defender é quem tem lucidez. Se vocês olham, vocês que são lúcidos, olham e acham que está no caminho certo, defenda. Porque não acredito que com comunicação, do jeito que a gente conhece comunicação, no mundo das redes sociais, no mundo do jeito que está, que a gente vai conseguir ter sucesso simplesmente, né, começando a falar bem. Aí eu vou te pedir depois para você começar a soltar os releases. Para nosso grupo, nós temos hoje 20 entidades, que no momento certo elas vão se tornar mais de 50. Eu estou hoje focando muito mais na entrada de empresários do que de entidades, mas nós temos 20. E eu vou pedir para essas 20 entidades repicarem isso para toda a sua base, e cada entidade tem centenas e centenas de empresários que fazem parte. É isso. Então, esse compromisso do Instituto, a Marli vai... Divulgação, né? Dá para ajudar. A Marli vai operacionar isso com você, operacionalizar, Ótimo. E nós vamos começar a fazer esse trabalho. Eu queria passar, então, para o Vladimir, CEO da Gerdau, fazer a pergunta dele. Vladimir, por favor. Obrigado, Nabil. Caio, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns. É muito bacana a gente ver a atitude, né? Gente com essa atitude que quer ver o Brasil para frente, né? E a gente vê claramente o esforço, o trabalho, né? A gente sabe, e na Gerdau, a gente sabe que fazer transformação digital é uma questão cultural, né? E mudar a cultura, vivendo uma guerra de mídia que nós estamos vendo hoje, não é fácil. Então, acho que isso tudo só soma, né? E valoriza o trabalho de vocês aí, o teu trabalho da equipe. A minha pergunta está no sentido, você comentou em revolução silenciosa, mas a gente precisa que essa revolução silenciosa ela faça, em algum momento, ela chegue lá na ponta, né? Que as empresas, os microempresários, as pessoas percebam que está mudando, tá? Você acredita que isso vai acontecer, mesmo num ambiente como esse? Nós vamos perceber esse conjunto de mudanças, tá? Essa é a pergunta. E em que momento seria? E a minha outra pergunta, como nós incentivamos um polo de inovação? Né? Eu olho para outros países, Israel, olhando aqui, Vale do Silício, Estados Unidos, por que no Brasil não tem? Falta gente boa, né? O Marcos está aqui, o pessoal de tecnologia, falta um cientista de dados, falta gente, nós temos muita gente, né? Mas a gente não tem gente boa, né? Como é que a gente pode estimular polos de inovação para formar gente e para que a gente, de fato, tenha inovação de fato no Brasil? Obrigado, Vladimir. Obrigado pelos elogios. E eu acho que quando eu falo da revolução silenciosa, é porque é muito difícil fazer barulho
e ser reconhecido por fazer o que já devia ter sido feito ou fazer uma coisa que parece que é meio natural. E uma coisa, vou dar o exemplo de novo, prova de vida do INSS. Parece trivial, parece que é uma coisa simples, parece que é uma coisa que é fácil de fazer. Eu parto para conseguir fazer. Sim, parto, sentado na porta da antessala de ministro do TSE para conseguir a aprovação para fazer uma coisa que é boa para o cidadão. Porque aí entra o jogo como Brasília joga, como Brasília como Brasília puxa de um lado para o outro. E né, não é trivial. Tecnicamente é trivial, mas para botar de pé não é trivial. Então, como é que essa revolução que está acontecendo a gente consegue mostrar que é muito bom a gente abrir o país para fornecedores estrangeiros poderem fornecer para o governo federal? Essa é uma daquelas que facilmente a imprensa captura e fala, tá vendo? Mandando dinheiro do Brasil para fora, deveria promover o brasileiro aqui, o fornecedor brasileiro. Então, tudo é muito distorcido e tudo é muito capturado, porque se a gente não entender que a gente vive mesmo uma guerra diária contra uma maneira de pensar que ficou nas nossas cabeças nos últimos 30 anos, a gente não vai conseguir entender isso aí. Então, eu acho que as mudanças elas vão ser percebidas quando a gente olhar um pouquinho para trás. Quando a gente olhar para a nossa... Eu, um dia desse, tive um exemplo ótimo. Eu estava aqui em Brasília, eu moro em São Paulo, estava aqui em Brasília, peguei o carro de um amigo, né, emprestado para dar uma volta, para conhecer a cidade, que eu nunca tinha dirigido aqui. Aí saí para dar uma volta tal. O que aconteceu? Fui parado por uma blitz. Fui parado na blitz. Aí, falei, nossa, agora foi bom, né, porque eu tinha deixado minha carteira no hotel. Aí saí do carro já dizendo, eu vou pegar um Uber e vou tentar, tal, porque eu não tinha ainda a carteira que o Fauzi Ramush tem, eu não tinha ainda, Fauzi. E aí o guarda falou, não, tudo bem, me dá aí o seu CPF. Eu dei o CPF, ele falou, tua carteira está ótima, está tudo certo, a sua carteira aqui e tal. Então, isso é uma super evolução, mas parece que ela é trivial. Então, como é que a gente comunica isso? Sinceramente, eu não sei. Eu acho que a percepção das mudanças vão acontecer com o Pix. O Pix não mudou a vida da gente já? Eu não sei, vocês usaram o Pix? Porque eu estou usando o Pix. Sim, mudou minha vida. Ficou mais barato, ficou mais fácil, ficou mais rastreável, ficou mais eficiente. É o Pix. Gente, o Pix tinha 10 anos que estava aqui. O Pix não é uma coisa que aconteceu porque alguém foi lá e a tecnologia... Não, vontade política de Roberto Campos, vontade política do ministro Paulo Guedes, vontade política de Bruno Funchal, STN, vontade política do CERP, vontade política nossa aqui. Porque você tem que querer fazer, porque, vamos lá, vocês acham que os bancos gostaram do Pix? Os bancos não gostaram do Pix, né? Então, tem que enfrentar tudo isso. Agora, o Pix, ele começou, ele é uma revolução, ele é espetacular, mas ele entrou no nosso dia a dia e já é uma coisa assim do tipo, é o Pix, está aí e tal. Então, é difícil a gente falar disso aqui. E aí, voltando aqui agora, só para falar rapidamente do polo de... Não sei se eu fiz meu ponto, Vladimir, mas meu ponto não é fácil comunicar o que parece ser trivial, apesar de ser uma super inovação. E a outra coisa é o seguinte, falando dos polos de inovação, né? Acho que a gente tem alguns exemplos, o Marcos conhece bem, tem uma dificuldade, o Brasil, os polos de inovação eles têm muito a ver com universidades, dinheiro de risco e capital humano, né? Capital humano empreendedor. E a gente não é muito isso aí não é muito a cara da gente. As universidades, qual é a pesquisa que a universidade no Brasil entrega, gente? Qual é a pesquisa? O Brasil não tem pesquisa vinda da universidade. Há muito tempo que não tem. São instituições capturadas, absolutamente capturadas. Então, eu acho que os bons exemplos que a gente tem, alguns, por exemplo, o Porto Digital, né, no Recife, sensacional.
deveríamos, um dia desses, tivemos uma conversa com eles para a gente olhar para replicar, fazer 20 no Brasil. Então, eu sei que o pessoal lá da Secretaria do Carlos da Costa, lá do antigo Ministério da Indústria e Comércio, né, CPEC, eles estão de competição, né, de produtividade e competitividade. Eles estão fazendo um trabalho para tentar fazer umas, se eu não me engano, são 20 aí pelo Brasil afora, promover isso. O marco legal das startups, né, o Marco Stefanini deve ter visto, né, ele promove também uma série de facilidades para a inovação. Agora, inovação é mais uma palavra, né, Vladimir? Porque acaba vira qualidade, né, vira não sei o quê, todas as palavras. Né? Ser inovador é difícil. Ser inovador, você precisa ter um compromisso de que você vai fazer as coisas de uma maneira diferente para obter um resultado diferente, melhor do que você fazia antes. Então, acho que eu não esse não é um ponto nosso aqui, né? O GovBR não está promovendo os polos, porque não é o meu papel, mas tem uma o Carlos da Costa fosse um ótimo convidado, Nabil, para você trazer aqui, um cara Vamos de chamar, primeira vamos chamar. Uhum. Eu queria, obrigado, Caio. Queria pedir para o Marco fazer sua pergunta e depois o Rezec, do Grupo Rezec. Antes, eu queria só fazer alguns comentários, se vocês me permitirem. Vladimir, como eu opero em muitos países, eu considero a mão de obra de tecnologia do Brasil bem acima da média. Tá? Não vou falar que é a melhor do mundo, também sem ufanismo, sem exageros, mas ele é acima da média. Como eu não sei, até hoje porque o nível educacional do Brasil está cada vez pior, mas a gente consegue ter profissionais que combinam tecnologia e negócio, né? Eu acho que parte do segredo dessa questão da inovação, tudo, é melhorar o ambiente de negócio. Eu acho que para um empreendedor sobreviver, ele precisa melhorar o ambiente de negócio. Então, algumas coisas que foram faladas aqui, por exemplo, lembra anterior a você, Caio, Paulo Webel, quando lançou aquela lei ali liberdade econômica, a lei de liberdade econômica. Aquilo lá ajuda muito. A lei do bem. Depois, agora, o Marco, da startup lá do Poit, que é um rapaz também, filho de empreendedor, então isso também ajuda. Antigamente, e a gente também tem que entender que você tem um ritmo, né? Você não nasce já acelerando total, né? Você vai construindo isso, né? Então, por exemplo, antigamente na minha época, não tinha investidor. Hoje, a quantidade de investidor que você avaliar, comparando a 5 anos atrás, é muito maior. Comparando a outros países, ainda não, mas, na minha opinião, eu sempre não gosto de comparar com Califórnia, porque Califórnia, mesmo os Estados Unidos, não consegue repetir aquele ecossistema. Mas, então, eu acho que, por exemplo, a Selic baixando a 2% ao ano, isso também ajuda as empresas, né? Então, acho que só comentando isso, mas eu acho que para acelerar mais a parte educacional focada em tecnologia, eu acho que esse é um gap do Brasil nos últimos 40 anos. A parte educacional, claro, né? Ninguém dá valor, né? Os pais não querem que volte à escola, aquele horror, né? Então, realmente, a sociedade brasileira não dá valor na educação e muito menos na parte mais de exatas, né? O engineering, que o pessoal fala. Tá? Eu acho que são gaps do Brasil. Mas, mesmo assim, só para a gente se enquadrar, eu não aceito, por exemplo, que a Índia é um expoente, o Brasil é muito ruim em tecnologia em termos de pessoas. Eu acho que falta gente, mas o mundo inteiro falta. É uma grande oportunidade para o Brasil investir mais e exportar serviço. Não precisa de estrada, não precisa de nada, né? Então, acho que só para colocar esse ponto. E o Pix, né? Só queria fazer um comentário. É maravilhoso, é um negócio que as pessoas, eu concordo com você, Caio, ainda não entenderam o que o Pix faz. Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem interoperabilidade nenhuma. Você vai no México, entra numa agência do Santander e saca dinheiro de uma conta do HSBC. Claro que ele vai cobrar mais, mas você saca. Existe interoperabilidade. Aqui no Brasil é tudo fechado. É um grande cartel financeiro, o Pix está quebrando isso, é uma revolução. Eu acho que o Pix é que vai proporcionar finalmente a começar a baixar os juros para a pessoa física, a pessoa jurídica já foi.
Então, eu acho o cara um craque. O cara, né, não é um cara, né? É todo, como você disse, é toda uma vontade política, é todo um movimento. Eu acho que Pix é um movimento impressionante, um movimento daqueles que é divisor de águas, tá? Agora, minha pergunta, senão vou ficar aqui falando meia hora, minha pergunta, Caio, é o seguinte: eu já tive você como executor, né? Lembra do próprio Paulo Web, o Luiz Felipe? Você era o braço dos caras para transformar o governo digital. Com todas essas dificuldades que o Vladimir falou, imagine empresa privada tem, eu tenho, imagine o governo, que é o cubo, né? A dificuldade, né? Agora você inverteu o papel, agora você foi de estrategista, né? O cara que comanda, que define. Que eu acho muito legal você sentar dos dois lados da mesa, né? Me conta um pouco do roadmap agora, porque, por exemplo, você pegar, eu lembro do Luiz Felipe falando dos apps na parte de INSS, é fantástico. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, em tecnologia, por exemplo, arrecadação, o Brasil é muito mais avançado que os Estados Unidos, mas o problema é que ele só focava, né? E aí, via Serpro, né, Caio, você conhece bem, quando eu falava de pegar dados das pessoas para fazer a tributação, tudo, o Brasil tem muito mais informação, a Receita Federal do Brasil, do que o IRS dos Estados Unidos, tá? Só que a gente só foca em arrecadação e não em serviço para o cidadão. Eu sempre falo para o Luiz Felipe, foi uma das primeiras vezes que eu vi... Marco só focava, isso é típico. É verdade, é verdade. Então, e aí agora, com por exemplo, esse trabalho do INSS, o que você faz hoje no app é uma coisa maravilhosa, né? Fora a redução de custo e o restante. Como é que está teu roadmap aqui, a sequência? Porque isso eu achei um trabalho lindo, eu acho que isso é cidadania, né? O que nós temos aí de sequência prática? Falar aí um pouquinho exatamente do executor. Caio, só te pedir uma gentileza. Como não tenho mais gente para fazer pergunta, se você puder dar uma sintetizada, eu te agradeço. Desculpa, Nabil, falei demais. Desculpa. Vou dar uma sintetizada aqui. Veja só como é que eu vou conseguir sintetizar isso aqui, viu, Nabil? Então, juntando o executor com o formulador, né? Quando eu cheguei aqui na secretaria, a SEGES, que é a de gestão, tinha 106 projetos. Tem 2 hoje. Comprasnet e Plataforma Mais Brasil. A SGP tinha 70 projetos, 72 projetos. Tem um, que é a transformação digital da Secretaria de Gestão de Pessoas. Porque se eu conseguir transformar a maior carimbolândia do Brasil, que é essa Secretaria de Gestão de Pessoas, onde eu estou sentado hoje, se eu conseguir transformar isso aqui digitalmente, a gente vai conhecer todos os funcionários públicos do Brasil muito bem. E terceiro, a Secretaria de Governo Digital, que era uma secretaria transversal, que dizia estrategicamente como é que todo mundo tinha que trabalhar. Eu quebrei a Secretaria de Governo Digital em 2. Uma ficou, 30% dela continua formulando e fazendo coisas, os outros 70% eu transformei em squads de transformação digital. São 22 squads de transformação digital que vão para dentro dos órgãos fazer a transformação digital de cada um desses processos aí que você está vendo. Então, se isso ajuda você a entender o que eu vou fazer, o que a gente já está fazendo, hoje a gente está dentro do mapa com 3 squads, tá? Nós estamos no INSS com mais 3 squads, nós estamos com 1 na Receita Federal, e eu acho que estão abrindo mais 2 no MMA. Tá? São squads, porque os caras ficam falando que sabem fazer, então vai fazer, ao invés de ficar aqui, né, dizendo para os outros como é que tem que fazer. Então, assim, Marco, vocês conhecem o governo. Se eu quiser sentar aqui e não fazer nada, dá para sentar aqui e não fazer nada, tá? Dá porque as estruturas funcionam. Mas o governo é de transformação. O presidente foi eleito para transformar. Nós estamos aqui, Paulo Guedes está aqui, podia estar em qualquer lugar do mundo, assim como todos nós poderíamos estar em qualquer lugar do mundo. A gente está aqui, a essa hora, fazendo uma conferência, porque a gente tem alguma coisa que a gente quer mudar. Nós somos inconformados, somos empreendedores, queremos fazer um negócio diferente. Então, eu não vou ficar aqui vendo, eu vou fazer alguma coisa que vai mudar. Vai mudar. Então, obrigado, Caio. Super preciso, hein, meu amigo? Hein? Obrigado, Caio. O Rezec, por favor, Rezec.
Ô, Zé, não faz pergunta particular, hein, Zé? Porque o Zé é meu sócio, meu amigo, meu irmão. Pô, Eu ia o pai perguntar do Maré, hein? o pai dele é meu ídolo, pô. Ele é meu segundo ídolo. Caio, obrigado aí pelo tempo. Bom, parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo. Eu acompanho particularmente o sacrifício pessoal, que é pessoas com ideologia igual a sua estarem aí abrindo mão de estar aqui com conforto para fazer a diferença, né? Vou tentar fugir um pouquinho do tema digital. Você está sentado aí, como a gente brinca, né? O RH do governo, né, Caio? 1.300.000 funcionários, 700.000 não trabalham, 600.000 trabalham, dos quais 600.000, 30% a gente pode contar, vamos falar assim, 30 fica ali e 30 estão lutando contra, né? Então, que todos são empresários, então imagina a gente chegar na nossa empresa, não poder dar ordem, né? E ter que conseguir isso com muita inteligência emocional. E você, eu sei que está fazendo um grande trabalho aí, que é para mim, a reforma mais importante, mais que a tributária. E essa, sim, é silenciosa, o trabalho que se fez, eu acho que ela vai aparecer na hora certa, que é a reforma administrativa, né? Essa é a reforma que, na minha opinião, muda como governantes, pessoas igual você que estão aí, poderem governar e estimular quem é de bem, quem quer fazer o bem, a continuar na frente do poder público, trabalhando da maneira como tem que ser, né? Com objetivos, com métrica e com viés. Você entende que essa é uma reforma que deve acontecer ainda esse ano? Quais são as barreiras que a gente pode acabar esbarrando no Congresso Nacional por meramente interesses que a gente sabe quais são? Como que você entende, Caio? Você entende que essa é uma reforma que, de fato, é um divisor de águas para o nosso país? Obrigado, Zé. Assim, nós temos já a reforma no Congresso, né? Nós enviamos no final do ano passado, ali em agosto, meados de agosto, o presidente enviou a nossa, né, proposta de emenda constitucional, porque essa reforma administrativa ela pretende atingir também estados e municípios. Então, por isso, ela tem que ser uma PEC. Ela foi negociada, né? Não fui eu que negociei, Paulo Ebel negociou, Paulo Guedes negociou, o ministro, então, o Palácio, e saindo, preservando os direitos do servidor público atualmente. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui, como a gente tem no mercado, no setor privado, a mesma coisa. 30% high potential, expoentes, sendo que 5% são outstanding. Você tem 30% que não faz nada, né? Sendo que 5% está morto. E você tem 40% que vão ou para um lado ou para o outro, de acordo com, né, os mecanismos que você tem ali, de incentivo e, né, de recompensa e punição. No setor privado, a gente manda embora, aqui não pode mandar embora. No setor privado, a gente paga bônus, aqui não pode pagar bônus, então a tendência é que esses 40% do meio eles fiquem acomodados ou, né, caiam muito para o lado dos caras que fazem menos. Os 30% são espetaculares. Eu espero que, depois da PEC, nós temos que mandar, e vamos começar a mandar agora, os dispositivos que regulamentam uma série de coisas, que regulamentam quais são as carreiras que são realmente carreiras típicas e exclusivas de Estado, quais são, como é que você... As distorções, né, elas são enormes. Tem carreiras que o cara já começa com salário altíssimo e depois de 9 anos ele está no topo da carreira, ganhando o máximo do salário que ele ganharia. Então, é muita distorção. Nós inventamos um Estado que ele foi sendo... Não era nem possível que alguém tão inteligente fizesse uma coisa, um leviatã desse jeito. É um monstro mesmo, um negócio que foi surgindo, e ficou desse jeito. Agora, qual é a oportunidade que eu vejo? Eu vejo que a PEC está lá, os dispositivos vão para lá, e em algum momento, espero eu,
que, mais uma vez, né, o presidente do Congresso, o presidente do Senado estejam mais alinhados com o governo, nós já vamos colocar tudo o mais rápido possível, assim que eles pedirem. Para quê? Para que ele forme a comissão especial. No momento em que formar a comissão especial, aí eu acho que o protagonismo passa a ser de vocês. O protagonismo é do setor privado, que tem que vir para cá para lutar, não só pelo que a gente vai mandar, mas também por até tentar conquistar coisas do tipo, por que quer manter que você não pode mandar embora o servidor público? Por quê? Vamos lutar contra isso. É o momento em que os parlamentares eles vão estar suscetíveis a ouvir a sociedade. Não adianta também só fazer a parte de conversar com eles. Tem que falar para a população, explicar para a população o que acontece, para que a população mande mensagens, se manifeste nas redes sociais. Um pouco do que aconteceu, um pouco não, eu acho que é bem parecido com o que aconteceu na reforma da Previdência. A gente não conseguiu passar a reforma da Previdência como o ministro Paulo Guedes queria, né? Todo mundo sabe, né? A capitalização, a Previdência com capitalização, etc. Mas a gente passou uma reforma da Previdência que foi maravilhosa, dados anos e anos e anos e anos e anos, que a gente não conseguia passar nada, gente. Então, acho que vamos ter uma oportunidade, Zé, acho que é um momento cívico mesmo que vem aí pela frente. E parece que o mundo está conspirando a favor, porque parece que vem aí 2 presidentes das casas que estão alinhados com a gente. Muito bem. Obrigado, Caio. Obrigado, Rezec. O Fauzi quer fazer uma pergunta? Fala aí, Fauzi. Quero fazer uma pergunta rápida, viu, Caio? Antes, eu só quero redundar os elogios aí, que são todos merecidos, né? Mas na área de cartórios, há algum pensamento para eliminar a desburocratização, como foi o caso do Hélio Beltrão naquele tempo, uma polêmica danada, né? Tem algum pensamento nessa linha? E a segunda, eu quero aproveitar para fazer um gancho com o Deusmar, que está aqui. O médico, por exemplo, de São Paulo, eu sou médico, né? Mas eu não posso clinicar no Ceará. Eu tenho que me registrar lá. Se eu for para o Mato Grosso, tenho que me registrar no Mato Grosso, né? E a minha receita não vale no Ceará, não vale no Mato Grosso, né? Tem algum programa para este caso e, quem sabe, também na área jurídica? Muito obrigado. Obrigado, Fauzi. Fauzi, tem vários pensamentos a respeito dos cartórios, eu só não posso falar eles, viu? Porque esse pensamento, como diria o Zé Dirceu, né? Você desperta, o Roberto Jefferson, né? Desperta em mim os sentimentos mais, né? Assim, os cartórios, a gente sabe, os cartórios são um problema histórico do Brasil, eles são um negócio, então eles são legítimos, né? Eles não foram inventados da noite para o dia, eles estão aí há muito tempo. E o que eu vejo é que uma parte... Nós temos enfrentado de diversas maneiras, não sei se vocês viram agora, a gente acabou de sair com o balcão único para registro de empresas, né? Então, isso são melhoras que a gente vem fazendo no Doing Business que vão refletir em vários lugares. Então, por exemplo, o INCRA, né? O INCRA, toda a parte do SIGEP, que é o sistema de cadastramento de propriedades rurais, que depende dos cartórios, já vai começar a acontecer sem depender dos cartórios. Aí os cartórios estão vindo e pedindo para que a gente inclua eles, mas não como, tem que passar por mim. Não, eu quero fazer um serviço um pouco melhor e posso querer cobrar por isso. Tudo bem. Se existe uma relação entre o cartório, porque foi construída ao longo de anos e anos e anos, numa determinada localidade, e os proprietários que conhecem os cartórios, né, querem ter algum tipo de relação com o cartório porque melhora a vida deles por algum motivo, está ótimo. O que não pode é o cara ser obrigado a ir ao cartório para fazer uma coisa que deveria ser do poder público.
E aí, de novo, a digitalização ela é inexorável. É o cara entrar diretamente no INCRA, fazer o registro dele e poder ter a certificação que ele quer ter sem ter que ir ao cartório para fazer isso. Então, eu acabei de falar, nós vamos fazer transferência de carros. O Fauzi vai poder passar um carro para o Caio vai poder passar o carro para o Orlando, que vai poder passar para o Luiz Augusto no aplicativo, diretamente. Isso não vai passar para o cartório. O cartório não vai receber? Essa é uma outra história. Tem transações que ele vai receber, tem transações que ele não vai receber. Mas os cartórios eles têm que olhar, como as associações comerciais estão olhando, como as juntas comerciais estão olhando e dizendo, pô, a gente tem uma posição estratégica, a gente pode fazer alguma coisa que é para ajudar a população. Um dos problemas de todas essas instituições, principalmente as juntas comerciais, né, é que elas não têm concorrente. Você não pode ir a outro lugar. Você vai registrar uma empresa, tem que ir na junta comercial. Não quero ir em outro lugar. Não tem. Então, para isso, a gente fez o balcão único. Você pode registrar no balcão único. Você vai deixar de ir na junta? Não, você não vai poder deixar de ir na junta, mas a junta vai ter que te atrair de alguma maneira, te prestando algum tipo de serviço. Eu te peço desculpas porque eu não sei exatamente como funciona o licenciamento, o credenciamento dos médicos, tanto para fazer consultas quanto para emitir receitas. Mas me parece que a Lei de Liberdade Econômica ela cuida disso. Eu vou lhe pedir desculpas e vou lhe pedir para depois entrar em contato aqui com a gente. Eu vou descobrir direitinho. Muito provavelmente isso não deveria mais. Deixa eu tentar te ajudar, Cláudia. Isso é regido pelos conselhos, e o Conselho Federal tem uma norma que o Conselho Estadual, que é o que o Fauzi está falando, é que faz a definição. Então, cada conselho estadual rege o registro. Então, se o Fauzi quiser clinicar em Recife, ele tem que abrir um outro CRM lá para poder fazer isso. Ele não pode utilizar o CRM dele aqui. Então, você imagina uma pessoa que tem, vou ser boazinha por mim, 34 anos de profissão, eu não consigo ter o meu CRM em outro lugar. Então, mais ou menos, de maneira muito rápida falando, existe a liberdade econômica, porém o conselho da profissão não permite. Isso serve para N coisas, para assinar exame, para outras coisas também. Tá? Na medicina tem essa... nos elos da medicina tem essa questão, para patologia clínica, para clínica médica e para outros também. Obrigado, Cláudia. Obrigado, viu, Caio? Vamos para a última pergunta, Marli. Vamos lá, Felipe Notti, você gostaria de fazer a última pergunta? Obrigado. Boa noite. Eu me junto aos parabéns, aos agradecimentos para a sua palestra e sua exposição, Caio. Minha pergunta tem a ver com segurança cibernética. Atualmente, nós todos, nossas empresas, com o roubo atual por um hacker de dados pessoais de mais de 223 milhões de brasileiros, nós vamos ser objetos, vítimas de tentativas de fraude ou de roubos múltiplos nas próximas semanas. E essa é a realidade devido, efetivamente, a essa famosa transformação digital, que é de uma complexidade imensa e que precisa de sistema de segurança cibernética muito desenvolvido e investimentos sistemáticos nessas proteções. Como vocês estão trabalhando sobre esse aspecto, sobre esse tema, sabendo o quanto ele vai ser crucial para o futuro dessa transformação digital silenciosa? Felipe, muito obrigado. Excelente pergunta, viu? E me sinto muito feliz de poder responder de quem está vivendo aqui, né, internamente o que está acontecendo. Logo que nós chegamos, né, já tinha sido enviado para o Congresso já estava trabalhando na Lei Geral de Proteção de Dados, né,
que ela é uma lei, um arcabouço jurídico que vai receber regulamentações diversas da Agência Nacional de Proteção de Dados, que já está formada também e começando a operar. Dependente disso, assim, o reconhecimento do SERPRO e como instituição, né, que protege nossos dados e nunca teve um vazamento provado e muito menos sistematicamente provado de dados do SERPRO. Então, nós, lá, quando eu estava gerindo o SERPRO, nós olhamos o que estava acontecendo com o GDPR, né, o General Data Protection Regulation, lá na Europa. Importamos uma série de práticas, né, de práticas vitoriosas que já estavam acontecendo lá e começamos a fazer a implantação lá dentro do SERPRO. Acho que o Marco até acompanhou um pouco disso, né, Marco? Você viu ali acontecendo teu time, não sei se você, né, porque você está, aquele voo de Condor lá de cima, não vê tudo, né? Mas aí mas aí seu time com certeza participou e participa desses assuntos que, no final do dia, assim, os nossos dados, eles acabaram, é uma coisa muito importante, eles acabaram virando, né, a prova do que, a prova não, o rastro de tudo que nós fazemos, o que nós estamos fazendo agora e que serve para prever o que nós vamos fazer no futuro. Esse é o grande ponto, né? Se você tem acesso aos dados, e os dados aí não são só os dados estáticos, né, Felipe? São os dados estáticos junto com os dados móveis, junto com tudo que está se fazendo e com a nossa impressão de que, né, os big brothers que estão aí no mundo estão ouvindo tudo que a gente fala. Então, você tem aí uma situação onde a privacidade vai por água abaixo e seus dados podem ser usados de diversas maneiras. Me parece que o Estado tem uma função muito importante nisso aí, porque quando você fala do dado de uma pessoa, você está falando de a minha vontade de entregar meu dado para quem eu quiser e, portanto, autorizar quem eu quiser a fazer o que bem entender com meus dados, a fazer o que eu, né, permito que ele faça com meus dados. Quando a gente fala de uma população, todo mundo dando direito a alguém de rastrear e de analisar e de fazer predições com dados, a gente começa a mexer com segurança. E segurança ao ponto de chegar, né, podemos pensar em segurança nacional, né? Porque se alguém pega, por exemplo, vou dar aqui, fazer um exercício de ficção científica aqui, né? Se alguém descobre todos os prontuários, tem acesso a todos os prontuários médicos de todos os brasileiros, ele consegue fazer algum tipo de bactéria ou de vírus, ou seja lá o que possa atingir exatamente os brasileiros, ou os brasileiros com mais de X anos, ou os brasileiros morenos. Então, tudo isso é muito perigoso. E é inexorável, não tem volta. Não tem volta. A gente não vai parar de lidar com dados e não vai parar de fazer tudo que a gente está fazendo porque é perigoso. O ser humano está, né, sempre em evolução. Então, o que a gente tem feito aqui primeiro, existem grupos montados dentro das empresas, dentro das Forças Armadas, dentro da governação. Quem está no comando disso aqui é a Secretaria de Governo Digital. Daqui a pouco a Agência Nacional de Proteção de Dados vai participar bastante quando ela finalmente se formar. Mas o que a gente está fazendo é mensurando qual vai ser o investimento e de que tamanho tem que ser essa comunidade que lida com os dados. E o mundo todo está fazendo isso, não somos só nós. Essa semana teve, né, uma notícia, acho que na segunda-feira, não sei se foi... Acho que foi na segunda-feira, que vazaram 220 milhões de CPFs, tal. Então, nesse momento, o que você vê é um mergulho entre
empresas do setor, as empresas de governo, as entidades de inteligência, todo mundo tentando olhar para isso e falar, pô, como foi que isso aconteceu? Onde foi que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Porque a gente tem que agir como age em desastre de avião. Cai um avião em algum lugar, caiu porque o piton congelou a 10 mil metros e aí o avião caiu de barriga porque não sabia que estava voando. Né? A gente lembra aquele lá. Então, eu não acho que a resposta seja simples, eu não acho que a gente vai conseguir dizer não vai acontecer, mas eu sei que a gente precisa, as empresas precisam aumentar o investimento para a proteção de dados. Vai ser um negócio, né? Eu sempre digo, né? Um negócio que onde tem medo e tem advogado, vai dar muito dinheiro. Né? Vai ser um negócio que vai prosperar muito, porque tem as duas coisas, tem o medo e tem o dinheiro. E tem uma outra coisa que é o potencial para isso ser usado de forma política. Né? Então, vamos ter que observar. Agora, posso te falar o seguinte, o governo aqui, hoje, o governo Bolsonaro, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, nós aqui da Secretaria de Governo Digital, a gente está se preparando com isso. Tem grupos formados para ver isso aí, porque é muito importante. O SERPRO, por exemplo, é hoje, provavelmente, se não a maior, uma das maiores autoridades em lei geral de proteção de dados no país. Tá bom, Caio, obrigado. Caio, Deusmar, então você faz a última pergunta, Deusmar. Desculpa, não sabia que você estava inscrito. Pode fazer, Deusmar. Ok, boa noite a todos. Tem um mecanismo aí no Zoom que você aperta a mãozinha lá e aparece quando a pessoa quer se inscrever, quer falar. Eu fiquei muito interessado de participar da reunião quando eu vi o convite Custo Brasil. E acho importantíssimo, acho que esse grupo foi criado para elogiar as coisas boas que o Caio está fazendo, os movimentos bons do governo, mas acho que nós seríamos muito mais úteis e importantes se falássemos do que está errado. Eu não estou satisfeito em estar discutindo as coisas boas do governo. Obrigado, Caio, maravilhoso. Mas quando você fala gestão digital, gestão de pessoas, Secretaria de Gestão de Pessoas, e fala Secretaria de Gestão de Desempenho Pessoal, eu fico imaginando o Custo Brasil, que foi o convite para essa reunião. Então, eu estou mais interessado, eu acho que deveríamos conduzir as nossas conversas para evitar o desperdício estúpido, gigantesco que existe no Brasil, e botar o dedo na ferida. Então, ter 5.500 municípios, ter em cada município muitos vereadores, ter cada estado com não sei quantos deputados estaduais, ter um congresso onde o presidente da Câmara faz 202 viagens num legacy do governo, né? Passagem de Brasília, Rio de Janeiro, que custa, no mínimo, 35 vezes mais do que uma passagem aérea, onde a gente tem um STF com 11 ministros, com mais de 2.000 funcionários. Eu acho que nós deveríamos focar e colocar a nossa metralhadora em cima disso. Se nós estamos aqui unidos pelo Brasil, vamos trabalhar em cima do que está errado. Eu acho que está maravilhoso o que o cara está fazendo, desburocratizando. Isso vai ajudar muito no Custo Brasil. Mas eu queria ver se a gente conduzia a nossa conversa, o nosso papo e as nossas ações muito mais para sair daqui com alguma coisa e dizer vamos abordar esse assunto, ver o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de desperdício. É essa colocação que eu gostaria de fazer. Deusmar, obrigado. Eu vou te contar uma história de quando eu cheguei aqui. Né? Eu sou um empreendedor, então, como você também deve ser empreendedor, né? Olho para frente, né? Sempre. E quando eu cheguei aqui, eu descobri muito rapidamente, mas muito rapidamente, que o que não faltava em Brasília era diagnóstico. Todo mundo tem diagnóstico, doutor. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe que está errado, todo mundo sabe que o imposto está alto demais, todo mundo sabe que tem funcionário demais, todo mundo sabe que... Aqui todo mundo sabe. Eu acho que aí também todo mundo sabe. Aí tem... O que nós vamos fazer, já que a gente sabe isso aqui? Aí todo mundo tem uma ideia do que tem que fazer. Todo mundo tem que ter uma ideia. Aí todo mundo... você pega o mesmo problema,
um mesmo problema, o problema do aposentadoria. O INSS acha uma coisa, cidadania acha outra coisa, a Receita Federal acha outra coisa. Então, na hora que você sai para resolver o problema, cada um sai para um lado para resolver um problema. É muito grande. E a gente não vai conseguir diminuir o governo para resolver os problemas. A gente tem que ir resolver os problemas. Aí, eu acho que uma coisa que é uma inovação, aí só para usar, né, Vladimir, usar de novo a palavra inovação, uma inovação que a gente está fazendo aqui é que tem coisas acontecendo de fato. E eu desafio qualquer um a dizer que não está acontecendo coisa de fato. Então, eu concordo com você, mas há muitos anos, eu tenho 56 anos, eu nunca tinha vindo a Brasília. Vim a Brasília com 54 anos pela primeira vez. E cheguei aqui em Brasília e me deparei com todos os diagnósticos de custo Brasil, diagnóstico de por que é assim, por que é assado, por que é assado. E eu cheguei à conclusão que a gente não vai conseguir, já que o diagnóstico está dado, resolver os problemas porque a gente sabe deles. A gente já sabe, Deusmar. Eu queria propor, por isso que eu fiz a minha apresentação toda baseada nisso, eu queria propor, dizer assim, nós temos uma oportunidade de dar um salto. Uma das poucas oportunidades, porque existe um momento agora de inflexão, tem um tipping point acontecendo no mundo. Esse tipping point que está acontecendo no mundo chama-se transformação digital. Existe uma oportunidade para a gente dar um salto de qualidade. E essa foi a minha escolha. Agora, acho que se a gente quer falar de custo Brasil, por exemplo, custo tributário, absurdo. Absurdo. Imposto em cima de imposto, em cima de imposto. Vai ter a reforma tributária. A gente tem que saber o que está acontecendo com ela. A gente tem que ir lá e conversar e saber como é que é, porque vai ter congressista que não quer passar. Vai ter grupo de interesse de dentro da própria Receita, de fora da Receita, dos policiais não sei o quê, de não sei o quê, que não vão querer fazer. Então, a minha proposição, e por isso que eu falei desde o começo, né, o que eu trago aqui não é mais diagnóstico. Por isso que eu fui além do custo Brasil. Eu acho que o custo Brasil é um absurdo. Nós temos custos horríveis, né? A gente tem a 8ª, 9ª economia do mundo, depende de como é que está o dólar, 10ª economia do mundo. A gente participa de menos de 0,5% do comércio internacional. Isso é um custo Brasil. A gente tem uma saca de soja sai daqui e vai até Hong Kong e 2/3 do preço do frete é dentro do Brasil. 2/3 do preço do frete é dentro do Brasil. Caio, se eu puder só colocar uma coisa para o Deusmar e para os demais também. Nós já trouxemos, Deusmar, o Jorge Lima, que é o CEO do Projeto Custo Brasil, que está trabalhando intensamente também junto com o Caio. O Jorge Lima já esteve conosco 3 vezes, já fez essa apresentação, acho que o Marco Stefanini já participou, vários que estão aqui também já assistiram. E nós, eu, o Nabil e o Antônio Castilho, que somos do Instituto, nós temos reuniões semanalmente, toda quinta-feira, com o Jorge Lima. Existem, acho que, 700 projetos que estão em andamento dentro do Projeto Custo Brasil, de diversos setores, e foi mapeado, foi feito um estudo muito grande, e esses projetos foram mapeados para diminuir o custo Brasil. O que o Jorge Lima está fazendo agora, e a gente tem discutido isso nessas reuniões semanais, eles estão elencando 30 projetos para olhar com prioridade, para que a gente possa realmente pressionar para que eles sejam aprovados rapidamente. Por isso que a gente está tentando montar a nossa frente parlamentar dos negócios, que é justamente, nós estamos fazendo isso junto com o Jorge Lima, junto com o Projeto Custo Brasil, e é isso que nós vamos, com isso que nós vamos lutar. Então, eu posso te mandar também a apresentação que nós temos desses projetos, né? Temos já o resumo, a gente já colocou até no nosso grupo diversas vezes a apresentação para todos vocês, eu vou colocar novamente, vocês podem ver com calma quais são os projetos que estão sendo analisados. Isso foi apresentado agora no final de dezembro pelo Jorge Lima, com a atualização de todos os trabalhos. Então, realmente, a gente está
ciente, viu, Deusmar? Não é só a sua ansiedade, não. Nós também estamos muito, muito ansiosos. E mais uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, nós dependemos do Congresso, do Parlamento. É o Parlamento que nós temos que pressionar para que coloquem isso em votação. Ficou muita coisa engavetada. Então, nós precisamos pressionar os deputados e os senadores para que eles votem. Muito bem, Marli, bem colocado. Deusmar, também agradeço a tua contribuição. Deusmar, inclusive, Marli, manda aquele vídeo para o Deusmar, quando o Jorge Lima fez a apresentação do Custo Brasil. Nós temos esse vídeo. A gravação de hoje também vai ser disponibilizada para todos aqueles que não puderam participar. E, Caio, eu queria te agradecer aí bastante, em nome de todos os membros aí do Instituto, a tua apresentação, as tuas colocações, e eu fico muito contente de você estar fazendo esse trabalho importante para o nosso país, e com certeza vamos continuar conversando aí fora do debate. Nós temos muita coisa para contribuir lá em Brasília. A nossa frente parlamentar, logo, logo nós estamos esperando só mais um pouquinho, e se Deus quiser, se tudo correr bem, em fevereiro já estaremos lá em Brasília com a nossa sede. Eu queria dar um abraço a todos aí, obrigado aí pelo tempo de todos, e mantenham esse contato estreito com o Instituto, porque o Instituto depende de cada um de vocês. Muito obrigado, e vamos abrir os microfones. Pessoal. Para dar uma salva de palmas aí para o nosso palestrante. Boa noite. Boa noite. Obrigado.